Fala bruxos! Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever. Eu sempre estou passando aqui as principais movimentações de preço e quais são os patamares de preço mais relevantes para você ficar de olho e o que você pode fazer para montar posições vencedoras, tá? Então, fazendo uma análise rápida aqui do Bitcoin, do S&P 500 e do índice da Nasdaq, né? Do índice futuro da Nasdaq, o que nós temos aqui, na verdade, é um comportamento perfeitamente lateral aqui, né? O Bitcoin consolidando aqui nesses entre esses níveis aqui de 30.817 e 28.600. E quando nós temos esse tipo de consolidação, né? É uma consolidação que gera alguns falsos rompimentos. Por exemplo, ontem nós tivemos aqui essa linha de tendência de baixa, caracterizada aqui por esse primeiro toque, segundo toque, terceiro toque. Então, nós tivemos o rompimento dessa linha de tendência de baixa, né? Bitcoin acumulou aqui próximo das médias de 12 períodos, mas devolveu todo o movimento. E isso é muito característico, você ter esses rompimentos falsos dentro de uma região de consolidação, tá? Então, Bitcoin continua dentro dessa região de consolidação. O rompimento dessa região de consolidação será extremamente importante para a gente formar esse topo descendente no tempo gráfico semanal, tá? Continuando aquele nosso raciocínio de que o tempo gráfico semanal está muito estressado. Então a gente precisa aqui ou de uma consolidação um pouco mais demorada no tempo gráfico semanal, ou nós precisamos aqui de um topo descendente no tempo gráfico semanal para termos o que se chama de região de distribuição, tá? Então esse é o principal movimento de médio prazo que eu estou esperando e ele vai ser desengatilhado provavelmente por essa consolidação nesse padrão aqui extremamente lateral, tá? Olhando aqui para o S&P 500, né, nós tivemos aqui o rompimento dessa estrutura de ombro, cabeça e ombro inverso. Olha só, a gente configurou aqui essa inversão de tendência e até por isso eu acreditava que o Bitcoin ia ter continuidade de alta, porque assim como no S&P 500, o índice Nasdaq também está tendo continuidade de alta, formando aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, né? Após esse flush aqui, a gente perdeu esse fundo e depois tivemos a força compradora entrando. Então estamos agora configurando esse ombro, cabeça, ombro invertido, que é extremamente importante dentro dessa dinâmica toda, tá? Então, S&P 500 e Nasdaq estão positivos no curto prazo, né? Reagindo muito bem, criando estruturas de inversão de tendência no tempo gráfico de 4 horas, e o Bitcoin continua bem lateral. Então, eu espero, né? O que eu espero para as próximas semanas, para os próximos dias, né? O S&P 500 também está com tempo gráfico semanal extremamente esticado, então eu esperaria também um repique aqui para a formação de um topo descendente contra o topo anterior. E essa é a principal movimentação de médio prazo, que eu estou aguardando, tá? Na live de ontem, né, nós já havíamos comentado sobre essa movimentação de preço, sobre essa possibilidade, e nós também deixamos aqui duas oportunidades de trade. Olha só, nós tivemos aqui essa oportunidade de trade em SushiSwap, né, que a gente montou aqui esse trade exatamente no rompimento aqui dessa região, que forma aqui um triângulo ascendente, né? Olha aqui, nós temos aqui um triângulo ascendente, né, cuja a base seria aqui essa região de suporte, que seriam esses topos anteriores, e tivemos aqui o rompimento desse triângulo ascendente, justamente também rompendo aqui as médias de 12 períodos do tempo gráfico diário. Então, falei aqui sobre onde seria o rompimento, onde seriam as regiões de take profit, né, de realização de lucro, esse último fundo, essa região aqui de topo anterior. Olha só, viemos aqui, testamos aqui as duas regiões de alvo, alvo 1 e alvo 2, e esse aqui seria um alvo 3 abaixo da EMA 26 do tempo gráfico diário, tá? Ontem também nós analisamos o caso de AXS, então a AXS também estava bem positivo e nós passamos aí o trade de AXS, que seria o rompimento desse triângulo simétrico, né? Rompimento desse triângulo simétrico aqui com o rompimento das médias de 12,26 no tempo gráfico de 4 horas. Então tivemos o rompimento, agora tivemos a continuidade de alta, né? E agora estamos tentando formar
este fundo ascendente contra o fundo anterior aqui no tempo gráfico de 4 horas, em confluência com essas médias de 12,26. Então, se você não assistiu a minha live, né, eu devo fazer uma live também esses dias, eu vou comunicar lá no meu grupo gratuito do Telegram. Então, se você ainda não está lá no grupo do Telegram, entra aí no grupo do Telegram, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, porque eu sempre estou fazendo lives falando sobre as principais movimentações de preço e te ensinando na prática como você faz para montar esse tipo de trade, beleza? Então essa foi a minha análise de hoje. S&P e Nasdaq ainda estão positivos no curto prazo, né? E essa positividade, né? Esse fato de estar positivo pode gerar essa onda de impulso, que seria uma onda de correção, né, no tempo gráfico semanal, né, para nós termos essa onda de impulso, nós temos que formar aqui um pivô de alta no tempo gráfico diário, tá? Então, estamos abrindo o espaço da base para formar um fundo ascendente e depois ter continuidade de alta. Esse pivô de alta aqui no tempo gráfico diário, ele é extremamente necessário para a gente formar esse fundo no tempo gráfico semanal. Enquanto nós não tivermos pivô de alta no tempo gráfico diário, isso é só o início de uma reação e não dá condições estruturais para o preço criar esse fundo no tempo gráfico semanal, tá? Então, curto prazo positivo, médio prazo ainda precisa ter uma resposta mais consistente, formando esse pivô de alta no tempo gráfico diário. E é isso que eu estou de olho. Bitcoin extremamente lateral aqui dentro desse padrão de consolidação, né? Pressionado aqui pelas médias de 12 períodos do tempo gráfico diário. Então, é isso que eu estou de olho no mercado de criptomoedas, beleza? Então, se você curtiu o vídeo, deixa aí o seu like para a gente continuar sempre trazendo muito material gratuito aí para vocês. E não deixe de participar das minhas próximas lives, que eu sempre vou trazer oportunidades de trade aqui para a gente ganhar dinheiro ao vivo, beleza? Então, tamo junto, aqui a 2.